A velha Hollywood era, é claro, tão propensa a escândalos quanto o mundo do entretenimento contemporâneo. Muitas das estrelas mais famosas, amadas e que lotavam teatros na era de ouro de Hollywood foram dispensadas de grandes produções cinematográficas por razões que poderiam enfurecer, chatear ou entristecer os fãs contemporâneos. Aqui estão alguns pedaços do folclore do showbiz que acabaram por ser verdadeiros. Os atores tragicamente e chocantemente despedidos de filmes. Laurence Olivier não foi bom o suficiente. Laurence Olivier é quase universalmente considerado um dos melhores atores do século XX. Ascendendo pelo mundo teatral do Reino Unido, os principais prêmios teatrais daquele país levam seu nome, e ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por seus serviços às artes. Ele acabaria por receber 11 indicações competitivas ao Oscar, vencendo por sua atuação na adaptação autodirigida de Hamlet, de William Shakespeare, em 1948. Mas todos esses elogios vieram bem no meio da carreira de Olivier. No início da década de 1930, Olivier começou a atuar no cinema, conseguindo papéis em filmes como Friends and Lovers, The Yellow Ticket e Queen Christina, uma cinebiografia sobre a monarca sueca do século XVII. Olivier era novo nos filmes, e sua falta de reputação o precedia. A estrela de Queen Christina, Greta Garbo, havia aceitado a escolha de Olivier como o protagonista romântico Don Antônio, mas depois ela filmou uma cena de amor com ele e decidiu que ele precisava sair. O que aconteceu foi que comecei a trabalhar com Garbo e simplesmente não estive à altura. Eu não era bom o suficiente para ela, disse Olivier mais tarde em uma entrevista na televisão, mas ela era uma mestre absoluta de sua arte e era uma grande figura e tinha uma enorme imagem para o público. John Gilbert, frequente coestrela de Garbo em sua era de filmes mudos, acabou interpretando Don Antônio. Joan Crawford foi tão severamente provocada que adoeceu. Hush, Hush, Sweet Charlotte, um thriller da 20th Century Fox de 1964 sobre uma mulher levada à loucura por segredos de família, deveria contar com Bette Davis e Joan Crawford. Elas já haviam atuado juntas no filme de terror igualmente extravagante de 1962, What Happened to Baby Jane. Assim como seus personagens naquele filme eram rivais violentos, Davis e Crawford sentiam uma animosidade semelhante uma pela outra. Durante a produção de Hush, Hush, Sweet Charlotte, Davis frequentemente e em voz alta reclamava de Crawford na frente dela e para a equipe. Por exemplo, Davis criticou o trabalho de personagem de Crawford no meio de um ensaio com o diretor Bob Aldrich. Crawford ficava no seu camarim o máximo possível. Ela internalizou o estresse a ponto de ficar fisicamente doente e se afastou das filmagens quando foi internada no Hospital Cedars of Lebanon, em Los Angeles, com febre e tosse. A produção continuou de Hush, Hush, Sweet Charlotte, o melhor que pôde sem uma de suas estrelas. A Fox poderia perder $50 mil por dia. A hospitalização de Crawford levou a atrasos, e o segurador do filme emitiu um ultimato aos cineastas: conseguir um novo ator para substituir Crawford ou cancelar o filme. A primeira solução foi adotada, com Olivia de Havilland contratada por insistência de Davis. Crawford soube que tinha sido demitida quando a colunista de fofocas de Hollywood, Dorothy Manners, a telefonou no quarto do hospital e perguntou como se sentia por ter sido demitida e substituída. Clara Bow pediu para ser demitida após um julgamento horrível. A imagem popular e duradoura de uma jovem americana independente na era do jazz dos anos 1920, comumente conhecida como uma flapper, é em grande parte graças a Clara Bow. Conhecida como a It Girl de Hollywood na época, a ator que ditava tendências e símbolo sexual era um sucesso de bilheteria na indústria do cinema mudo e inicial, estrelando dezenas de filmes, incluindo True to the Navy, Her Wedding Night, Love Among the Millionaires e Wings, o primeiro vencedor do prêmio da Academia de Melhor Filme. Em 1930, Bow cedeu o controle de sua fortuna extensa a Daisy DeVoe, sua secretária, um arranjo que durou menos de um ano. Bow demitiu DeVoe, que respondeu roubando $20 mil, documentos financeiros, cartas e joias da atriz, e então anunciou planos de processar por salário não pago. Essa ação não aconteceu, mas um julgamento dramático ocorreu depois que DeVoe foi indiciada por 37 acusações de grande furto. Os hábitos de consumo de Bowes vieram à tona durante o julgamento, assim como trechos das cartas muito pessoais roubadas por DeVoe, que foram incluídas nos registros como evidência. Profundamente embaraçada pelo incidente, Bow internou-se no sanatório de Glendale, um hospital psiquiátrico, em maio de 1931. A seu pedido, e publicamente apresentado como uma decisão mútua, a Paramount demitiu Bow do seu próximo filme, City Streets. Bow retirou-se do cinema e foi viver na Nevada. In the years.
Rancho de seu marido, o ator Rex Bell. O diagnóstico de transtorno bipolar de Vivien Leigh a impediu de trabalhar. A atriz britânica Vivien Leigh teria superado mais de 200 mulheres para interpretar Scarlett O'Hara na adaptação cinematográfica de 1939 do épico da Guerra Civil, E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, vencedor do Prêmio Pulitzer. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz e outro por interpretar Blanche Dubois em Uma Rua Chamada Pecado, de 1951. Dentro de um ano após levar para casa seu segundo Oscar, a carreira de Leigh estava em perigo por causa de problemas de saúde difíceis de gerenciar. De acordo com The Hollywood Reporter, Leigh começou a demonstrar sintomas de transtorno bipolar ou depressão maníaca via Healthline no final da década de 1930, em um ponto suportando episódios de extremismo comportamental no set de E o Vento Levou. Sem medicação eficaz ainda disponível para equilibrar seus humores, Leigh estava sujeita a momentos de mania e tristeza. Seu comportamento era tão triste e perturbador para os produtores de Elephant Walk que eles chamaram seu marido, Laurence Olivier, para o set do filme no Sri Lanka. Ele não conseguiu ajudar e logo em seguida, as filmagens foram transferidas para Los Angeles. Episódios de saúde mental continuaram a afetar Leigh, onde ela sofreu crises de depressão extrema e lançou ataques verbais carregados de palavrões a outros no set. Os produtores novamente buscaram ajuda externa de colegas atores. David Niven segurou Leigh, enquanto uma enfermeira administrava uma dose intravenosa de sedativos. Depois disso, Leigh foi demitida e voltou para sua casa em Londres, e Elizabeth Taylor acabou estrelando em Elephant Walk. George C. Scott apareceu atrasado. Depois de dezenas de papéis, principalmente em episódios individuais de séries de televisão e antologias, George C. Scott parecia pronto para solidificar seu considerável salto de ator de personagens da tela pequena para protagonista da tela grande em meados da década de 1960. Após se destacar como General Buck Turgidson no filme de comédia satírica da Guerra Fria de Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, indicado a vários prêmios Oscar, Scott estava prestes a estrelar com Audrey Hepburn na comédia de assalto de 1966, Como Roubar um Milhão. O diretor desse filme, William Wyler, estava entre os cineastas mais estimados e poderosos de Hollywood. Vencedor 3 vezes do prêmio da Academia de Melhor Diretor, contra 12 nomeações no total, Wyler valorizava muito a pontualidade em seus projetos. No primeiro dia de filmagem, Scott chegou 1 hora atrasado ao set. Wyler disse ao produtor Lawrence Turman, de acordo com as memórias deste último: "Então, você quer ser um produtor? Toby or PRD?" Despediu imediatamente. O estúdio ficou louco. Eles imploraram para que eu reconsiderasse, mas eu me mantive firme. Spencer Tracy ficou bêbado e agressivo. A Fox Film Corporation produziu o filme de terror de 1935 Dantes Inferno, inspirado no poema narrativo do século XIV, A Divina Comédia, estrelando como o operador de parque de diversões moralmente flexível Jim Carter, o ator contratado Spencer Tracy, aparecendo em seu 25º filme para a Fox desde 1930. Alguns anos antes de suas vitórias consecutivas no Oscar de Melhor Ator por Marujos do Amor e Com os Braços Abertos, Tracy ainda não tinha muita influência no cinema, mas ainda assim tentou provocar mudanças no set de O Inferno de Dante, insistindo que os cineastas reescrevessem o roteiro a seu gosto. Em um determinado momento, Tracy iniciou uma briga física com o diretor Harry Lackman e, em um ataque emocional, destruiu supostamente quaisquer adereços, cenários e luzes que estavam nas proximidades imediatas antes que os seguranças pudessem contê-lo. Durante aquele incidente em particular, Tracy apareceu para trabalhar extremamente bêbado. Após a conclusão das filmagens, os executivos da Fox se reuniram com Tracy e o advertiram para se comportar adequadamente em seu próximo filme. O ator imediatamente encontrou um bar e, após beber por 4 horas, voltou aos escritórios da Fox e confrontou seus chefes. Eles encerraram seu contrato imediatamente. Robert Mitchum entrou em uma briga. Em filmes como O Sol é para Todos, O Mensageiro do Diabo e Fugindo do Passado, o ator durão Robert Mitchum frequentemente interpretava figuras intimidadoras e inacessíveis. Ele estava preparado para estrelar Blood Alley de 1955, como um capitão de navio mercante americano que ajuda camponeses chineses a fugir para Hong Kong. Ele não durou muito no filme. Robert Mitchum foi demitido após atrasar a produção e recusar-se a pedir desculpas por criar desentendimentos entre a equipe de produção. Um comunicado de imprensa distribuído pela Warner Brothers dizia na época, via Robert Mitchum, "Baby, I don't care" de Lee Server. Repórteres de cinema invadiram o set de Blood Alley em San Rafael, Califórnia, onde um dos membros da equipe comentou que Mitchum estava sob a influência de drogas, sempre caminhando cerca de 15 centímetros acima do chão.
Ele socou um cara, um dos motoristas, jogou-o na baía, quase o matou. Após a demissão e a especulação, Mitchum contou sua versão da história em uma coletiva de imprensa realizada em seu quarto de motel. Foi tudo resultado de eu ter defendido o cara comum, disse Mitchum, vestido de cueca e bebendo vinho da garrafa. Quero que eles sejam tratados corretamente. Mitchum evidentemente defendeu alguns trabalhadores da equipe que não estavam recebendo produtos de higiene necessários da Warner Brothers. E, segundo ele, uma confrontação sobre esse assunto acabou ficando violenta. Estrelando em Blood Alley, em vez disso, John Wayne, a aparência de Clint Eastwood ofendeu os executivos. Para o bem ou para o mal, tornar-se uma estrela de cinema é tanto sobre aparência quanto sobre puro talento de atuação ou qualidade de desempenho. Atores convencionalmente atraentes são frequentemente elevados à lista A por estúdios de cinema, cineastas e públicos receptivos, porque possuem uma qualidade de estrela difícil de definir, em que simplesmente parecem como uma estrela de cinema deveria parecer. Clint Eastwood, um ator rentável e grande estrela de cinema desde a década de 1960, começou sua carreira como figurante em Hollywood nos anos 1950, e sua carreira quase terminou antes de realmente decolar, porque alguns executivos achavam que ele não possuía os atributos físicos necessários para o estrelato no cinema. Em 1959, a Universal Studios encerrou seu contrato com Eastwood e seu amigo, o aspirante a ator Burt Reynolds. Ele foi demitido porque seu pomo de Adão era muito protuberante. Ele falava devagar demais, contou Reynolds ao programa Larry King Live da CNN em 2000. E ele tinha um dente lascado, e não quis consertá-lo. Loretta Young tentou desafiar o sistema dos estúdios. Teria sido extremamente escandaloso e potencialmente arruinador de carreira para uma atriz de primeira linha em Hollywood nos anos 1930, ter um filho fora do casamento. De acordo com uma entrevista da BuzzFeed News com a nora de Loretta Young, em 1935, a atriz engravidou devido a um abuso sexual pelo megastar Clark Gable, seu co-estrela em O Grito das Selvas. A Fox exigiu que Young abortasse a gravidez clandestinamente. Como católica romana, e oposta ao controle de natalidade e ao aborto, Young recusou. Então, o estúdio, ao qual ela era uma atriz contratada, inventou uma história em que Young estaria supostamente se recuperando de uma doença não especificada na Europa. Young então voltou silenciosamente para casa em Los Angeles e deu à luz uma menina, que ela publicamente adotou 19 meses depois. Sua carreira voltou aos eixos em 1939 com o sucesso de The Ruse. Young mais uma vez recusaria fazer o que seu estúdio queria, e sua carreira sofreu. A Fox ofereceu-lhe um contrato de 5 anos no valor de $2 milhões, e Young recusou assinar. Tentando contornar o sistema de contratos, Young buscou assinar acordos com estúdios individuais. Não funcionou. Indesejada pela maioria dos estúdios em Hollywood, não apenas a Fox, por desafiar a forma como faziam negócios, Young conseguiu um papel em apenas um filme entre 1939 e 1941, Eternally Yours, pela United Artists. Ronald Reagan trashed his studio. Nos anos 1930 e 1940, Ronald Reagan era um ator contratado pela Warner Bros. Nunca foi um grande sucesso de bilheteria, ou um ator particularmente aclamado. Reagan protagonizou principalmente filmes B de segunda categoria como The Voice of the Turtle, Stallion Road e Santa Fe Trail. Em 1950, Reagan estava cansado de trabalhos pouco desafiadores, e disse isso ao repórter Bob Thomas. Ele foi forçado a ficar fora das filmagens na maior parte de 1949, após machucar a perna, e planejava virar uma nova página em seu trabalho. Depois de passar a maior parte do último ano na cama, vou me concentrar na minha carreira em 1950, disse Reagan a Thomas na época, via Go Upstate. E serão feitas algumas mudanças. Vou escolher meus próprios filmes. Cheguei à conclusão de que posso fazer um trabalho de escolha tão bom quanto o que o estúdio fez. Essa entrevista foi rapidamente publicada e chegou à mesa de Jack Warner, chefe da Warner Brothers, empregador de Reagan. Enfurecido porque Reagan criticaria os filmes de seu estúdio, ele escreveu ao agente de Reagan, Lew Wasserman, para confirmar a veracidade da entrevista. Era tudo verdade e então, mais tarde naquele ano, quando o contrato de Reagan veio para renovação, a Warner propositalmente recusou-se a renovar. Reagan foi para a Universal, na época vista como um estúdio de segunda categoria, onde fez a comédia Cama para o Bonzo, estrelando ao lado de um chimpanzé. Gene Kelly ficou bravo e se machucou. Gene Kelly dominou o mundo dos filmes musicais de grande orçamento nas décadas de 1940 e 1950. Ele não apenas estrelou e dançou em filmes como Marujos do Amor, Um Americano em Paris e Cantando na Chuva, mas também criou e coreografou os elaborados números de dança desses filmes. Quando o perito dançarino,
A dança era um elemento principal dos entretenimentos de tela grande em meados do século XX. O único verdadeiro rival de Kelly era Fred Astaire, e em 1947 ele perdeu um papel para o outro grande dançarino, cantor masculino de Hollywood, devido a uma lesão de sua própria criação. As filmagens estavam programadas para começar na Easter Parade em outubro de 1947, e Kelly pretendia passar 2 meses preparando e coreografando as sequências de dança. No dia em que o roteirista Sidney Sheldon entregou o roteiro final aos cineastas, ele foi informado de que Kelly havia quebrado a perna. Kelly disse aos executivos do estúdio da MGM que se machucou praticando seus passos de dança. Isso foi uma mentira para salvar a reputação. Na verdade, ele sofreu uma fratura no tornozelo durante um jogo de vôlei com amigos. A cada ponto que o time dele cedia aos adversários, Kelly ficava mais irritado, até que chutou o batente de uma porta tão forte que quebrou um osso. Kelly pediu para a MGM se livrar dele e trazer Astaire. Judy Garland não estava saudável o suficiente para atuar. Durante a maior parte de uma década, Judy Garland foi a artista preferida da MGM para grandes musicais de cinema. Um ator cativante e cantor extremamente habilidoso, Garland estrelou vários filmes clássicos de música e dança, incluindo O Mágico de Oz em 1939 e Agora Seremos Felizes em 1944. Quando a MGM, estúdio com o qual Garland tinha contrato por 15 anos, entrou em produção no musical de 1948, The Pirate, Garland foi escalada para o papel principal de Manuela. Durante as filmagens, Garland, que há muito lidava com dependência de drogas, teve uma recaída completa, dependendo de uma variedade de medicamentos, tanto para dormir quanto para se manter acordada. Isso agravou os problemas de saúde mental de Garland. A atriz deixava de se apresentar para o trabalho ou se recusava a sair do camarim quando o fazia. Após as filmagens, ela se internou em uma instituição de saúde mental e, ao retornar a Hollywood, começou a trabalhar no musical Annie Get Your Gun. Garland foi escalada para o papel principal, a atiradora do Velho Oeste Annie Oakley. A hospitalização não trouxe Garland de volta ao seu auge na visão dos executivos da MGM. Após um mês de filmagens, o estúdio demitiu Garland e trouxe Betty Hutton. O motivo? Ela chegou atrasada ao set muitas vezes e às vezes embriagada, parecia ter ganho peso e parecia geralmente exausta demais e pouco confiável. Ray Milland recusou um papel. Assinado para um contrato de 7 anos em 1934, Ray Milland tornou-se um ator principal versátil para a Paramount Pictures, quase sempre estrelando em filmes comercializados como leves, como comédias, faroestes e aventuras. Foi uma surpresa até para o próprio Milland quando a Paramount escolheu o ator para The Lost Weekend, um drama sombrio e difícil sobre um escritor alcoólatra que se envolve em uma sessão de bebedeira de 4 dias. Eu não tinha certeza de que estava pronto para isso, disse Milland sobre o filme antes de as filmagens começarem. Ele perdeu peso para o papel, ficou bêbado em público de verdade e passou a noite na sessão de um hospital de Nova York para alcoólatras sem teto. Milland foi bem recompensado por seu papel com um Oscar de melhor ator em 1946. Ele achou que havia transformado sua carreira e passado para papéis mais sérios, mas seus chefes na Paramount Pictures não necessariamente concordaram. Em 1948, o estúdio ordenou que ele estrelasse um thriller chamado Noiva da Vingança. Milland recusou-se a aparecer no set, dizendo à Paramount que achava que o papel não estava à sua altura e que o filme resultante não seria muito bom. A Paramount colocou o ator em suspensão por 2 meses e, em Noiva da Vingança, substituiu Milland pelo ator John Lund. Marilyn Monroe não apareceu muitas vezes. Marilyn Monroe tornou-se uma lenda na década de 1950 com papéis como objeto de desejo em comédias como Os Homens Preferem as Loiras, Como Agarrar um Milionário e Quanto Mais Quente Melhor. Em 1962, ela começou a trabalhar em Something's Got to Give, da 20th Century Fox. Monroe estava saindo de uma pausa de um ano passado, se recuperando de cirurgias de remoção da vesícula biliar e endometriose, lutando contra o vício em drogas e uma hospitalização por depressão. No set de Something's Got to Give, Monroe teve dificuldade em lembrar suas falas, e os membros da equipe notaram que ela parecia estar fortemente drogada e profundamente abatida. Mas isso se Monroe aparecia. Ela chamava pelo telefone para dizer que estava doente mais do que comparecia, suas ausências explicadas por notas dos seus médicos. Em maio de 1962, após não comparecer ao set por vários dias devido a uma doença, Monroe cantou uma versão sensual de Parabéns a Você para o presidente John F. Kennedy, com quem possivelmente teve um caso em um evento em Nova York.
O diretor de Something's Got to Give, George Cukor, que havia dado a Monroe permissão semanas antes, ficou tão furioso que fez a Fox demitir a atriz por suas frequentes. O estúdio então entrou com uma ação judicial contra ela por quebra de contrato no valor de $750 mil. Meses depois, a Fox trouxe Monroe de volta depois que o co-star Dean Martin se recusou a trabalhar com a substituta Lee Remick. Mas antes que as filmagens fossem retomadas, Monroe foi encontrada em sua casa, morta aos 36 anos por uma overdose fatal de drogas, provavelmente intencional. Buster Keaton não se dava bem com seu estúdio. Conhecido como grande cara de pedra por suas expressões estoicas em resposta à loucura que cercava seus personagens, Buster Keaton estava entre as figuras mais populares do cinema mudo. Após sucessos como The General e Steamboat Bill Jr., a estrela de Keaton havia enfraquecido um pouco à medida que os filmes sonoros se firmaram. E em 1928, ele assinou um contrato exclusivo com o estúdio MGM. O executivo Irving Thalberg designou um funcionário do estúdio para supervisionar os filmes de Keaton, além de dedicar uma equipe inteira de roteiristas e outros membros da equipe aos projetos do comediante. A MGM produzia filmes nesse sistema eficiente e hierarquizado. E Keaton não estava acostumado com isso, pois no passado, ele tinha controle criativo total e autoridade para contratar. Ao longo de 4 anos trabalhando no estilo MGM, Keaton ficou cada vez mais infeliz e sentia-se sufocado criativamente. Ele lidava com seu descontentamento bebendo excessivamente, especialmente no set. Em 1932, o executivo da MGM e cofundador Louis B. Mayer se convidou para uma festa particularmente intensa e regada a álcool, sobre a qual Keaton presidia em seu próprio camarim. Ressentindo Mayer e vendo a presença indesejada do executivo, assim como um monte de amigos de Mayer e seus acompanhantes, como outro exemplo de interferência do estúdio, Keaton explodiu e expulsou seu chefe e seus associados da festa. Dias depois, Keaton recusou-se a participar de um importante evento de relações públicas da MGM. 2 dias depois disso, a MGM demitiu Keaton e começou a perseguir agressivamente os irmãos Marx para serem seus novos comediantes de destaque. Lyda Gray ficou grávida do bebê do diretor. Um ícone do cinema mudo, Charlie Chaplin escreveu e dirigiu muitos de seus filmes, incluindo a comédia de aventura de 1925 The Gold Rush. Ele também estrelou como o Lone Prospector, uma variação de seu popular personagem vagabundo abatido. Chaplin deu o único papel feminino significativo em The Gold Rush para Lita Gray, nome verdadeiro Lilita McMurray, que naquela época havia atuado em apenas 2 filmes, The Idle Class e The Kid. Eram ambos filmes de Chaplin, e Gray tinha cerca de 12 anos quando foram produzidos. Ela tinha 15 quando Chaplin a contratou, a colocou em The Gold Rush e começou um relacionamento com ela. 6 meses após o início das filmagens, Gray ficou grávida do filho de Chaplin. Para evitar acusações de estupro de vulnerável, Chaplin se casou com Gray em uma cerimônia secreta no México. O agente de publicidade de Chaplin, Jim Tully, disse aos repórteres que Gray havia deixado não só o The Gold Rush, mas a atuação por completo, desejando passar seus dias devotada ao seu novo marido. O mundo ainda não sabia que Gray estava grávida ou tinha engravidado fora do casamento. Como ela apresentaria os efeitos físicos conforme as filmagens continuavam, Chaplin demitiu sua esposa adolescente de The Gold Rush e a substituiu no filme pela atriz Georgia Hale. Bela Lugosi recusou-se a ser um monstro irreconhecível. A Universal Pictures deveu grande parte do renascimento dos filmes de terror no início dos anos 30 ao ator Bela Lugosi, que se tornou uma sensação depois de estrelar em Drácula, 1931. Com seu marcante sotaque húngaro, olhos intensos e presença de outro mundo, Lugosi rapidamente se associou a papéis sofisticados e ameaçadores. Naturalmente, a Universal queria aproveitar ao máximo sua recém-descoberta fama. E o estúdio inicialmente pretendia que Lugosi interpretasse a criatura em sua próxima grande produção de terror, Frankenstein, também de 1931. No entanto, interpretar o monstro de Frankenstein era bem diferente de interpretar o Conde Drácula. No set, Lugosi descobriu que o papel não era nada como ele havia imaginado. Em vez de lhe darem falas que lhe permitissem seduzir ou aterrorizar através da fala, ou lhe concederem um jeito sutil e grandioso digno de um protagonista, o monstro foi concebido como um bruto desajeitado e inarticulado, uma figura silenciosa, fortemente maquiada, cujo rosto permaneceria virtualmente oculto sob camadas de próteses horríveis. Lugosi, um ator europeu com formação clássica que se orgulhava de suas habilidades dramáticas, recusou a ideia de ser reduzido a um mudo desajeitado. Ele supostamente afirmou que tal papel estava abaixo de seus talentos.
Como resultado, Lugosi discutiu com os cineastas e resistiu aos testes de maquiagem que o teriam tornado irreconhecível. Ele sentia que esse tipo de papel não só falharia em mostrar suas habilidades, como também danificaria a imagem de estrela que ele havia cultivado cuidadosamente. No final, os produtores e o diretor James Whale concluíram que as sensibilidades de Lugosi, ou, como alguns relatos sugerem, seu ego, o tornavam inadequado para o projeto. A Universal demitiu Lugosi de Frankenstein e o substituiu por um então pouco conhecido ator inglês chamado Boris Karloff, que aceitou tanto a maquiagem quanto o patos da criatura silenciosa e trágica. A demissão acabou sendo ironicamente benéfica para todos, exceto para Lugosi. Karloff tornou-se instantaneamente um ícone. Frankenstein tornou-se um clássico do horror, e o monstro entrou para a história do cinema. A recusa de Lugosi em desaparecer atrás de uma maquiagem monstruosa pode parecer uma decisão estranha, movida pelo orgulho para os fãs contemporâneos, especialmente quando tantos atores hoje em dia apreciam o desafio de papéis transformadores. Mas no rígido sistema de estúdios e na maquinaria de criação de estrelas do início de Hollywood, a imagem tinha grande importância. Para Bela Lugosi, renunciar a essa imagem sem uma palavra falada ou um rosto reconhecível era uma linha que ele não cruzaria. E assim, ele perdeu o que se tornaria um dos papéis mais famosos da história do cinema. Anna May Wong foi considerada muito chinesa para um papel chinês. Anna May Wong foi uma pioneira atriz sino-americana que encontrou sucesso em Hollywood durante a era do cinema mudo, destacando-se em filmes como Piccadilly, 1929, e Daughter of the Dragon, 1931. Com sua aparência marcante, estilo de atuação elegante e credenciais arduamente conquistadas, Wong esperava que o advento dos filmes falados lhe trouxesse papéis ainda melhores e mais substanciais. Papéis que refletissem com precisão sua herança e talento. Mas o racismo profundamente enraizado de Hollywood e as decisões de escolha de elenco limitadas frustraram suas aspirações repetidamente. O incidente mais irritante e bem documentado ocorreu em meados da década de 1930, quando a MGM começou a escalar para The Good Earth, uma adaptação do romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Pearl S. Buck sobre camponeses chineses. Wong naturalmente parecia a escolha perfeita para Olan, a heroína digna e sofredora. Ela era uma das poucas estrelas asiático-americanas rentáveis em Hollywood e queria muito o papel. Mas o estúdio decidiu de outra forma. Eles escalaram a atriz branca Louise Rayner usando maquiagem amarela como Olan, enquanto ofereceram a Wong o papel menor e vilanesco de Lotus, uma personagem enganosa e moralmente questionável. Insultada pela sugestão de que interpretasse uma mulher-dragão, caricaturada quando era claramente a principal candidata para o papel principal, Wong recusou o papel menor. A MGM retirou Wong da produção por completo, efetivamente demitindo-a antes mesmo de ela pisar em frente à câmera. A razão era tão bizarra quanto ofensiva. Os executivos do estúdio acreditavam que o público americano não aceitaria uma história de amor entre dois protagonistas autenticamente asiáticos. Em outras palavras, Anna May Wong foi considerada como excessivamente chinesa para interpretar uma heroína chinesa. Essa decisão não apenas roubou de Wong o que poderia ter sido seu papel definidor em um filme que criava estrelas na era, mas também destacou as práticas de elenco hipócritas e racistas de Hollywood. A demissão de Wong de The Good Earth continua sendo um exemplo notório dos padrões distorcidos e do raciocínio preconceituoso da era de ouro de Hollywood. Uma estranha e devastadora ironia em que a única grande estrela asiático-americana da época foi preterida para um personagem de sua própria etnia por ser autêntica demais. A recusa de Lana Turner em se vestir de forma simples levou à sua demissão. Na década de 1950, Lana Turner era uma atriz principal estabelecida e um ícone glamuroso de Hollywood. Renomada por sua beleza, Turner havia ascendido à fama em filmes como O Destino Bate à Sua Porta e Na Rua do Delfim Verde. Era conhecida por personificar sofisticação e estilo, frequentemente aparecendo em papéis que acentuavam sua aparência elegante. Mas essa preocupação com a imagem lhe custaria um papel no drama de tribunal de Otto Preminger, Anatomia de um Crime, de 1959. Preminger, um diretor inovador e exigente, insistia no realismo. Ele queria que a protagonista feminina do filme, Laura Mannion, a esposa problemática de um acusado de assassinato, tivesse uma aparência convincente, um tanto simples. Ele imaginou trajes simples que refletissem a vida de uma pequena cidade do personagem, em vez da elegância de estrela de cinema. Turner, no entanto, não compartilhava dessa visão. Ela teria resistido à ideia de usar o guarda-roupa mais modesto que Preminger havia escolhido. Ela queria roupas que correspondessem à sua própria persona de estrela,
Trajes glamurosos que destacassem seu encanto ao invés da simplicidade da personagem. Este desentendimento sobre a roupa escalou rapidamente. A recusa de Turner em cooperar com as exigências estéticas de Preminger foi vista como um desprezo pela integridade artística do diretor e pela autenticidade do filme. Após uma série de conflitos, Preminger e o estúdio decidiram que a insistência de Turner no glamour de Hollywood, em vez do realismo centrado no personagem, simplesmente não funcionaria. Eles a despediram da produção e prontamente a substituíram pela mais jovem e cooperativa Lee Remick, que abraçou a visão do diretor sem reclamações. A demissão de Lana Turner de Anatomia de um Crime por algo aparentemente trivial, como uma disputa de figurino, mostra como as mãos controladoras de diretores e estúdios podiam colidir com a imagem cuidadosamente cultivada de uma estrela. Na Hollywood de antigamente, até mesmo uma protagonista poderosa poderia se ver sem emprego se recusasse a se submeter à direção criativa de um filme. E, desta vez, a questão era o que ela vestia. Larry Parks perdeu sua carreira por se recusar a dar nomes. No final da década de 1940, Larry Parks parecia estar prestes a se manter como uma presença constante em Hollywood. Ele havia feito uma atuação que o tornou estrela em The Jolson Story, um sucesso de bilheteria que lhe rendeu uma indicação ao prêmio da Academia e o estabeleceu como um dos jovens protagonistas promissores da Columbia Pictures. O charme de Parks, suas interpretações emocionantes e sua imagem saudável o tornaram uma mercadoria confiável e lucrativa no sistema de estúdios. Ele seguiu The Jolson Story com Jolson Sings Again, consolidando sua reputação como um ator talentoso e versátil. Mas apenas alguns anos depois, Parks se veria rapidamente e surpreendentemente expulso de Hollywood, não por desempenho ruim, atrasos ou disputas contratuais, mas por razões enraizadas na política paranoica e implacável da época. No início da década de 1950, o Comitê de Atividades Anti-Americanas, UAC, iniciou sua cruzada contra a suposta influência comunista na indústria cinematográfica. Muitos atores, roteiristas e diretores foram chamados para testemunhar, forçados a repudiar associações passadas com a esquerda ou arriscar seu sustento ao se recusar a cooperar. Quando Parks foi convocado em 1951, ele tomou uma decisão angustiante. Ele admitiu que tinha se envolvido brevemente com o Partido Comunista anos antes, reconhecendo o fato abertamente. Contudo, Parks se recusou a nomear outros que tinham participado. Ele implorou com lágrimas ao comitê para não ser forçado a se tornar um informante, expressando remorso por seu passado, mas recusando-se a trair colegas ou amigos. Essa postura simultaneamente penitente e de princípios não era o que os poderosos de Hollywood queriam ouvir. O clima de medo e conformidade da era exigia total conformidade. Ao recusar-se a dar a Ruach os nomes que queria, Parks tornou-se um problema para seu estúdio. A Columbia Pictures, cautelosa com escândalos, repercussões políticas e boicotes na indústria, optou por se distanciar imediatamente. O estúdio cancelou o contrato de Parks e efetivamente o colocou na lista negra para futuros papéis importantes. Sua carreira, que antes era promissora, foi destruída quase da noite para o dia. Em contraste marcante com demissões por desacordos artísticos, atrasos ou peculiaridades pessoais, coisas do folclore de Hollywood antigo, a saída de Park foi singularmente sombria e séria. Ele foi demitido não por falhas no set ou decepção nas bilheterias, mas porque fez a escolha moral de não destruir outros para se salvar.